Estamos celebrando neste culto a lembrança da ascensão do Senhor Jesus. 40 dias depois da Páscoa, o retorno de nosso Salvador à pátria, à sua casa lá no céu. A obra da salvação estava concluída. A Congregação São Paulo se alegra muito por poder compartilhar deste culto com irmãos, congregações e amigos. Junto com os corais, a participação neste culto dos colegas da diretoria distrital, Pastor Elbert Jagnoff, que vai nos dirigir a mensagem, e o nosso colega, pastor conselheiro do distrito, pastor Irmo Wagner. Desejamos um abençoado culto a todos. Iniciamos o nosso culto cantando o primeiro hino. Jesus, o Rei da Glória, subiu radiante ao céu, por mim ganhou vitória, livrou da culpa o réu, cumpriu os mandamentos e pelo pecador sofreu cruéis tormentos, a morte seu horror. Da morte ressurgindo, mostrou-se vencedor, e aos altos céus subindo, provou ser o Senhor. Ó povos exultando, o grande Rei honrai, e crentes jubilando, seu nome proclamai. Ó Salvador amado, bem podes renovar o coração manchado, pureza vem lhe dar, da perdição nos guardas, pois somos tua grei. Depressa vens, não tardas, a tua vinda, ó Rei. Iniciamos este culto de ascensão em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos um advogado que nos defende diante do Pai. O mesmo que se tornou um de nós, carregou nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o nosso advogado, intercede por nós. E em nome dele, por causa dele, podemos chegar diante de Deus Pai, confessarmos os nossos pecados, na certeza de que em nome de Jesus Cristo, Deus nos concede o perdão. Confessemos os nossos pecados na certeza do perdão e da graça de Deus. Usamos como confissão o hino Tal Como Estou, Tão Pecador.
A todos que confessam seus pecados, eu, como pastor de Cristo e por ordem dele, tenho a alegria de anunciar que todos os pecados estão perdoados. E eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de entrada para este culto, para essa celebração especial de Ascensão, é o salmo de número 47. Convido aqueles que estão em casa que possam fazer também a leitura em conjunto. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Primeira leitura bíblica encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade.
Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui a leitura de Atos. Para a leitura da epístola desse culto de ascensão, que encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, onde lemos: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos, das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Até aqui a leitura da epístola.
A leitura do Santo Evangelho para esse culto de Ascensão encontramos em Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 53. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. As palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Subiu o Salvador aos céus, aleluia. O Rei da glória, o próprio Deus, aleluia. E com o Pai na eterna luz, aleluia. O mundo acaba
Que a graça de Cristo, o amor do Pai e a gloriosa companhia do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos hoje, dia de Ascensão, sobre o tema "E sereis minhas testemunhas". Ser testemunha. O que é ser testemunha? Testemunha, na verdade, conforme o dicionário nos diz, é um observador, é um espectador, é alguém que presenciou algo. Na verdade, nós podemos afirmar que não existe uma falsa testemunha. Esses que nós denominamos de falsa testemunha, na verdade, é alguém mentiroso. Então, testemunha é alguém que presenciou, que viveu um fato, que esteve lá presente. Temos muitas pessoas na igreja que são habilidosos, que defendem o Evangelho, defendem as doutrinas, defendem as verdades bíblicas com muito fervor. Mas Jesus nos chama de testemunhas, e muito mais do que um defensor da verdade, muito mais do que um advogado da verdade. Testemunha, portanto, meu querido, é alguém que mostra algo que viveu, que experimentou. E é para isso que Jesus, então, nos chama. Irmãos queridos e irmãs, desde criança, quando eu escutava as histórias de Jesus e olhava algumas figuras, eu me imaginava estar presente, estar junto com Jesus, especialmente aquele texto quando diz: "Deixai vir a mim os pequeninos". Eu sempre olhava aquela figura, me imaginava estar ali presente. Ali, Jesus preparava suas testemunhas. Nos 40 dias que Jesus passou na terra após a sua morte e ressurreição, deixou palavras de esperança, de reforço aos ensinos que deveriam ser realizados. Ele subiu aos céus de forma visível, de forma miraculosa, e prometeu que voltaria com poder, que voltaria em grande glória. Mas dessa vez todos o veriam. A promessa de que voltaria para nos buscar, embora esse glorioso dia não foi especificado, os discípulos entenderam que esse fato aconteceria logo. E isso deu muito ânimo, incentivo para pregar o Evangelho com fervor. Os apóstolos seriam os líderes dessa missão, porque eles presenciaram, eles seriam as testemunhas por estarem mais próximos, por terem vivido essa experiência. E testemunhas oculares deste ensinamento. O legado missionário que Jesus deixou para os discípulos, nós vemos em Atos, e especialmente o versículo 8, quando disse aos discípulos: "Sereis minhas testemunhas", começando em Jerusalém e assim até os confins da terra. E sobre eles o Espírito Santo viria.
Então eles deveriam ser essas testemunhas, começando ali em Jerusalém, Samaria, os confins da terra. E aí vem a nossa missão. Ao dizer que a mensagem deveria chegar aos confins da terra, sobre todos nós, portanto, repousa uma grande responsabilidade sagrada, o de falarmos e muito mais, de vivermos a eficácia do poder do Evangelho em nossa vida. Palavras podem convencer, mas a experiência de uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, é exemplo, é testemunho. Na verdade, Jesus Cristo, com sua ressurreição, confirma que todo seguidor deve assumir, ser testemunha. Sereis minhas testemunhas. Se nós olharmos, parece uma breve frase, mas se formos descrever o que envolve ser testemunha, daria, quem sabe, milhares de páginas. Portanto, os discípulos encarnaram essa missão, essa responsabilidade de levar, de ser uma testemunha irrepreensível do amor, da manifestação pela humanidade, da graça da salvação humana, à custa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única mensagem que interessa à humanidade. Nada mais valioso nesta vida do que conhecer os propósitos de Deus para cada um, através da vida de Cristo, e vivermos esta mensagem. Irmãos queridos e queridas irmãs, para dar esse testemunho, é necessário o uso de todo o talento recebido, os dons adquiridos, utilizar toda a capacidade de viver a mensagem, critérios, métodos de pregar e fazer uso dos recursos da gama tecnológica, sobretudo mediante o viver em harmonia ao Evangelho, até com a própria vida, executar essa tarefa. Na verdade, em termos teológicos, testemunha vem da palavra mártir. Mártir é uma pessoa submetida a suplícios ou mesmo à morte por se recusar a renunciar à fé em Cristo. Isso é um mártir. E sabemos dos discípulos, eles não temeram e muitos, inclusive, morreram cruelmente em consequência de sua vida de testemunho. Cristo prometeu o poder do Espírito Santo, o qual se manifestou no dia de Pentecostes em forma de língua de fogo, que dotou de poderes diversos os discípulos. Assim dotados, os discípulos de Cristo iniciaram a magna, a sublime tarefa de serem testemunhas da vida do Salvador, da obra salvadora. E a ordem ainda persiste. Ela é para você e para mim. Sereis minhas testemunhas. O livro de Atos, na verdade, ele começa com o derramar do Espírito Santo no Pentecostes.
Isso já diz alguma coisa. O dia de Pentecostes, sem dúvida nenhuma, foi o dia tremendo, um dia diferente, um dia cheio de coisas especiais que marcaram e que até hoje marcam. O Pentecostes não aparece no livro de Atos lá no final, ele aparece no início do livro. Ele não é o grande finale, como um evento, mas o evento de Pentecostes que não terminou até hoje, o evento de Pentecostes é uma experiência espiritual incrível que aqueles homens viveram no íntimo de sua alma. Só existe um livro que conta para nós o trabalho dos apóstolos, o que eles realizaram, o livro de Atos especificamente. Mas, meus queridos, nós somos chamados a viver hoje a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo nos chama para que a mensagem do perdão, do amor de Deus através de Cristo, possa chegar mais longe. Na vida de um cristão, existem duas coisas que devem ter um real sentido, que estão diante dos nossos olhos todo o tempo. O apóstolo Paulo nos diz que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Esse deve ser o ideal do cristão. E junto com esse o outro, não sou eu que faço, mas o Espírito Santo quem faz em mim e através de mim. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu que faço, mas o Espírito Santo que vive em mim. Eu sou um instrumento escolhido de Deus. Você é um instrumento escolhido de Deus para viver esta mensagem do perdão. Lá onde você está, no trabalho, no dia a dia, é Cristo vivendo em mim, é Cristo se expressando em mim e através de mim. É Cristo amando em mim e através de mim. E assim, meus queridos, como já não sou eu quem faço, o Espírito Santo faz. É Ele quem dirige aquilo que é o meu trabalho, minhas prioridades. Não é a minha força que conta, mas é a força dele agindo através de mim. Quando nós temos isto como alvo diante dos nossos olhos, nós chegamos aonde o Senhor Deus que nós cheguemos, quer que cheguemos. Lá onde Ele quer nos levar. Não conseguimos parar no meio do caminho. O propósito de um cristão não pode visar recompensa. A recompensa é o Senhor. A recompensa é a salvação. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Enquanto o Seu Espírito Santo age em nós, nós vamos adiante. E deixamos de lado qualquer outra recompensa neste mundo. Existem Atos dos Apóstolos porque existe um trabalho do Espírito Santo. Assim deve ser a minha vida, assim deve ser a sua vida pessoal, assim deve ser o nosso viver lá no serviço, lá nas minhas atividades, diante do meu próximo. Assim devemos ser testemunhas. Não podemos viver uma atividade febril que não produz fruto, porque estamos envolvidos com projetos nossos, com planos nossos, com atividades que brotam de nossa euforia.
é preciso que haja trabalho do Espírito Santo em nós, nos dirigindo, nos moldando, nos quebrando e refazendo para que haja também um trabalho do Espírito Santo através de nós, em nosso próximo. Queridos irmãos, queridas irmãs, podemos e devemos, mais do que nunca, viver este período da nossa vida, um período difícil, como testemunhas. Podemos e devemos mais do que nunca, num período complicado como este, ser a presença do Cristo vivo, que subiu ao céu e que voltará visivelmente para nos buscar aqueles que depositaram, que viveram a fé na vida eterna, uma vida plena, gloriosa. O cristão é e deve ser a presença viva de Cristo, do Cristo vivo nesse mundo e ser testemunha. Viva o amor de Cristo. Amém. Cantemos aqui como os anjos da luz, que em júbilo adoram a Cristo Jesus, cercando seu trono lhe cantam louvor, milhares as vozes, mais um só amor. O coro dos anjos ouvimos dizer: é digno, Senhor, pois tem todo o poder. E nós respondemos com alma e com voz: é digno, Cordeiro, entregou-se por nós. Morreste querendo teu povo salvar, e ao céu tu nos levas contigo a reinar. Que sejas bendito, querido Jesus, tu fonte de vida, de bênção e luz. Os céus estrelados, a terra amplo mar, ao bom Salvador vem unidos cantar. Com eles também entoaremos louvor, com grande alegria ao bendito Senhor. Convidamos nesse momento a todos os irmãos e irmãs. Se você está em casa, sentado no sofá, numa cadeira, feche teus olhos e mentalmente, ou até em voz alta, acompanhe esse momento de oração. Convidamos para orarmos. Senhor Jesus Cristo, Filho eterno de Deus e Salvador de todos nós, pecadores. Cremos e confessamos que subiste aos céus, assentaste à mão direita de Deus Pai, foste exaltado acima de todos os poderes e domínios espirituais das trevas, com honra que permanece sobre nós hoje e por todos os séculos. Nós te adoramos e glorificamos, porque completaste a grande obra da salvação, e assim, reabrindo as portas da vida eterna para nós, seus filhos humanos. A tua vitória é a nossa força de fé para as lutas de nossa vida de peregrinos aqui na terra.
concede-nos a certeza de que és nosso mediador. Cancelaste nossas dívidas e culpas, para podermos ter acesso à presença do Pai Celestial e, pelos teus méritos perfeitos, nos livrarmos da sentença de condenação, recebermos a paz, podermos orar, sermos atendidos como filhos amados. Cristo exaltado, Tu és o Rei dos Reis. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para sermos iluminados com a Sua graça, guiados no caminho da verdade, fortalecidos para praticarmos sempre boas obras movidas pela fé, a fim de sermos testemunhas de Tua Santa Igreja para a expansão de Teu reino neste mundo. Não permitas que nos tornemos impenitentes e apegados aos pecados, aos desejos impuros, mas que mantenhamos uma vida de fidelidade cristã, apegados à Tua palavra nos cultos e nas devoções na família. Cristo Senhor, de Ti emana todo o poder sobre o céu e a terra. Prometeste estar conosco até o final dos tempos. Faze-nos crermos na Tua presença permanente conosco. E rogamos também que abençoe nossos governantes e autoridades, para que haja benefícios fundamentais para a vida dos cidadãos e paz para a pátria. Sobre a Tua Igreja, comprada e redimida pelo Teu sangue, fortalece os fiéis com a presença do Espírito Santo e ilumina-nos especialmente nesse período de doenças, isolamentos humanos, tensões em famílias e medo de morte pela presença da pandemia que estamos vivendo. Que nossos pastores, mestres, congregados, tenham muita sabedoria, orientação de Teu Santo Espírito, para conduzirem os trabalhos da Igreja em bons caminhos, que consigam manter a pregação da pura palavra de Cristo, mesmo com o uso de meios nunca antes usados, que consigam ministrar os santos sacramentos para perdão de pecados e fortalecimento da fé dos fiéis. Ilumina pais e mães para saberem discernir no uso de mídias sociais o que é bom ou prejudicial aos seus filhos. Fortalece os enfraquecidos, abençoa as crianças e jovens, compadece de todos que sofrem aflições, miséria, doenças e tentações, ou vindo e atendendo as suas súplicas. Mantém em nossos corações a paciência e a esperança para combatermos o bom combate e em Cristo alcançarmos o prêmio da vida eterna. Enfim, quando chegar a nossa hora de morte, receberes a nossa alma em Teus braços e fazer-nos habitar na Tua presença, para ali vivermos a plenitude da paz, da alegria e da vida por todo sempre. É maravilhoso podermos viver como cristãos, guiados pelas Tuas promessas de vida eterna. Nós Te louvamos por tantas bênçãos e Te adoramos hoje e sempre, Senhor Jesus, nosso Mestre. Amém. Convidamos nesse momento também a todos para permanecerem na sua postura de prece e orações, nos acompanhando, para juntos, você em casa e nós aqui, orarmos a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste momento, convidamos a todos para voltarem suas mentes a Deus, para receberem dele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aproveitamos também esse momento de final de culto para deixar aqui o nosso agradecimento especial à comunidade de São Paulo, aos colegas pastores, por tomarem a frente na organização e realização desse culto de Ascensão. Realmente é um evento pouco lembrado socialmente, mas muito valioso e precioso para a vida nossa cristã e a vida da igreja. Agradecemos aos colegas, agradecemos aos corais, os cânticos que foram cantados e abrilhantando esse momento de louvor e adoração a Deus. Agradecemos àqueles demais membros e leigos que tomaram parte para organizar esse momento. Em nome do Distrito Porto Alegrense, queremos desejar que esse Cristo exaltado, que prometeu, estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, que Ele esteja na casa de cada um de vocês, que Ele esteja no coração de cada um de vocês, que Ele esteja iluminando e tornando claro a vida e a ação de nossos pastores nesse momento diferente de proclamação do Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês e que a Ascensão seja uma permanente lembrança e presença nas nossas devoções diárias e nas nossas participações nos cultos. Fique com Deus e que Deus os abençoe. Amém.